Hoje nós vamos falar sobre o conceito básico. Por que a gente precisa estudar para o conceito básico, professor? Porque é a base. Se você não estuda os alicerces de uma construção, você não consegue ir para frente. Você precisa conhecer as bases que te faz ter um relacionamento com o instrumento. Se você não tiver um relacionamento com o violão, não tem como você tocar violão. Então, muitas pessoas querem tocar o violão, querem aprender rápido, querem aprender até em 30 dias, assim como eu ensino, mas não querem passar pelas fases do alicerce. Então, quando eu falo de conceito básico, eu falo de tudo que você precisa saber antes de sair aí tocando música, pensando em tocar os seus primeiros acordes ou tocar suas músicas. É importante que você passe por essa fase, passe por essa etapa. E o que a gente estuda nessas etapas? São os elementos básicos, tipos de posturas, tipos de afinação. A gente vê também como afinar o instrumento, alongamento e preparação básica. O que mais a gente vai ver seria as noções rítmicas, você saber como é que funciona o ritmo, compasso, 4x4, que a gente chama de quaternário, binário, ternário, composto. É muito importante também a gente passar pelas aulas de intervalos. Os intervalos são o que constrói as harmonias, constrói a série harmônica, constrói todo o contexto de escalas. Então é importante você passar pela essa construção. Então a pessoa não sabe nem o que é A, B e já quer aprender a ler. Primeiro você tem que aprender o alfabeto, para depois você começar a juntar as vogais com as consoantes e assim conseguir ler suas primeiras palavras. Assim também é no violão. Depois que a gente fala desses intervalos, a gente tem que pensar em escalas. Quais são as escalas? Como é que funciona elas? Como usá-las? Então eu quero ensinar para você como é que você aprende todos esses elementos, tipos de acordes e campo harmônico. Eu gostaria de pedir para você já dar o like, deixar o comentário aí, ativar o sininho para que outras pessoas possam receber esse conteúdo de valor, porque se você não fizer isso, não tem como o Facebook ou o YouTube ou qualquer rede social divulgar. Então é importante que você faça esse processo aí e eu conto com o seu apoio. Então vamos agora para o violão. Eu vou colocar o meu violão aqui do lado e nós vamos estudar juntos. Então agora eu quero falar para você sobre os elementos básicos. É uma das partes mais importantes que você tem, porque você vai começar a compreender o violão e ter um relacionamento mais íntimo com o violão. Lembra que você não casa com ninguém que você não conhece. E com o violão também não é diferente. Não tem como você tocar o violão sem conhecer o violão, sem saber os elementos que comportam esse violão, o que forma esse violão. Ok? Eu não vou falar sobre a história do violão, vou falar sobre o violão, sobre o que ele tem de importante que você precisa anotar nessa aula. Então pega um caderninho, já começa a anotar todos os pontos que eu vou passar para você agora. Show? Primeira parte que você precisa entender. O violão ele possui 3 partes principais, sendo o corpo que começa aqui e vai até aqui. Temos o braço que começa aqui e vai até aqui. E temos a cabeça ou mão que vai nessa região acima aqui dessa parte branca. Fique tranquilo que eu vou te falar todos os nomes de cada parte do violão. Professor, por que eu preciso saber esse blá, 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 blá? Meu amigo, toda vez que você quer ter um relacionamento sério com alguém, você precisa saber de qual família pertence, qual é o histórico da pessoa, para que você não tenha decepções. Porque quando você não tem esse relacionamento com aquilo que você gosta, automaticamente você vai se decepcionar. Vamos supor que quebra a terceira corda do seu violão. Aí eu pergunto, qual é a terceira corda do violão? Ah, eu não sei, porque você não sabe se conta daqui, da mais grossa, ou é da mais fina. Meu amigo, se conta da mais fininha. Realmente é essa aqui, ó. Mi, si, sol, ré, lá, mi. 1, 2, 3. Qual é o nome da terceira corda? Acabei de falar. É sol. Por isso que é importante você saber
todos os nomes das cordas. Você vai chegar na loja, quebrou a terceira corda e você vai falar, eu estou fazendo umas aulas com o professor, ele está dando material muito bom lá no YouTube, lá no Instagram, lá no Facebook, estou pegando material muito show de bola. E aí eu comecei a tocar umas músicas, só que quebrou uma corda no meu violão. Aí ele pergunta, qual o nome da corda que quebrou? Aí você vai falar, cara, eu não sei. Sério? Como você não sabe? Que vergonha, né? Você não sabe que o nome da terceira corda do violão é Sol? Ah, se você não sabe, agora eu vou te ensinar. Quais são o nome das cordas do violão? Primeiro você tem que entender que o nome das cordas do violão está relacionado ao tipo de afinação que você tem. Existem várias afinações que eu vou falar nessa aula sobre essas afinações, que é importante que você assista até o final, para que você pegue todos os elementos básicos do violão. Ok? Então, guarda aqui, ó. Primeira corda, Mi. Segunda, Si. Terceira, Sol. Quarta, Ré. Quinta, Lá. E sexta, Mi. Existe até uma música que eu criei para te ajudar. Olha a música que interessante, ó. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Você pode cantar essa música e você já vai aprender o nome das 6 cordas do violão. Ótimo! Só que o nome dessas 6 cordas, como eu falei, depende da afinação. E qual o nome dessa afinação? Se chama afinação padrão. Mas a gente vai falar sobre afinação logo mais nessa aula. Então fique para que você também consiga entender quais são os outros tipos de afinação que tem no violão. Nessa primeira parte aqui, como você pode ver na imagem, nós temos aqui as cravelhas ou tarraxas. Já na próxima parte aqui do corpo, nós temos o tampão, temos a lateral, temos o fundo, temos também a roseta, que é essa parte aqui. Nós temos também a boca ou abertura, se você preferir chamar. E nós temos também outros elementos. Aqui no braço nós temos a escala, que são esses espaços que você pode ver entre o braço, a gente chama também de casas. E temos também esses ferrinhos que a gente chama de trastes. E temos a parte branca que chamamos de pestana. Ok? Ainda falando do corpo, pode surgir instrumento, violão, que tem essa abertura que você vai ver aí na imagem. E tem alguns instrumentos que tem um escudo aqui. A gente tem aqui o chamado kitwai, que é uma abertura que você tem aqui na parte do violão. E também aqui no fundo você vai ter o trônculo no violão. Professor, que interessante. E essa peça aqui, professor? Essa peça aqui é a ponte, ou você pode chamar também de cavalete. Isso aqui é o rastilho. Olha o tanto de informação que você está pegando, que legal. Você pode tirar print da tela e você pode anotar todos os elementos que está sendo passado para você, para que você saia daqui realmente conhecendo os elementos que te faz tocar o violão. Isso é muito importante, né? Agora você já não é um leigo do violão, você já sabe as informações introdutórias do violão. Isso facilita para quando a gente for tocar realmente o violão, você já consiga entender os tipos de postura e como funciona o instrumento de forma legal. Ok? Agora nós vamos falar sobre postura. Existe essa postura que você pode ver na imagem, e essa postura, ela se chama postura erudita. Não sei se você já ouviu falar nesse tipo de postura. É uma postura que a gente usa para pessoas que gostam de música clássica e de acordes mais abertos, geralmente a gente usa. Agora a pergunta é, como é que a gente faz esse tipo de postura? Ah, professor, eu percebi que o joelho dele é colocado o violão, né? A gente coloca realmente o apoio na perna esquerda, tá? Se você é canhoto, você vai fazer o apoio na perna direita e assim sucessivamente. O apoio ele deve estar no seu peito esquerdo, você vai colocar aí o violão.
E a sua mão ela deve estar mais curvada. É como se você colocasse aqui, ó, essa caneta que está aqui na minha mão e você fizesse isso aqui, ó, com os dedos, ó, tá vendo? Ele vai seguir uma linha reta e meia curvada. Você vai fazer a mão assim, dessa forma. Os dedos eles devem estar juntinhos nessa postura, tá ok? Agora é muito importante essa questão de dedos. Qual é o dedo da mão direita que não se usa para tocar? Existe dedo que não usa para tocar o violão? Sim, é o mindinho. Esse dedo aqui é o apoio, a gente chama de polegar, indicador, dedo médio anelar, que a gente chama de PIMA. E o dedo mindinho, a gente chama ele de apoiador, porque quando você toca o violão, você só usa esses 4 dedos para tocar e esse dedo ele fica como apoiador. Agora na mão esquerda, tem algum dedo que fica sem fazer acorde? Sim, é o polegar, porque ele é o apoiador, ele é o dedo auxiliar, ele é o dedo mais importante na formação do acorde, porque ele dá estrutura de força para todos os outros dedos. Depois a gente vai ter o dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4, que é o mindinho. Ok, essa informação ela é importante. Agora, voltando para a postura erudita, você tem que estar com a sua coluna reta. A posição ela é assim, mas a postura você deve ficar com o rosto reto e a coluna reta, justamente dessa maneira. Agora, e esse apoio de pé, professor? Eu não tenho, como que eu faço? Olha, esse apoio de pé é esse aqui, certo? Esse apoiozinho de pé, ele custa em média R$25 que você pode estar fazendo esse investimento. Eu, por exemplo, eu não uso esse tipo de pé, de apoio de pé, de suporte de pé. Por exemplo, esse violão aqui, pessoal, é um violão que custa no máximo R$100. É um instrumento barato. Eu estou usando um instrumento barato para te mostrar que você não precisa de um instrumento caro para começar a fazer as suas aulas. Para você começar a estudar violão, você precisa de um instrumento que tenha como afinar, que seja um instrumento confortável. E esse instrumento é um instrumento barato, certo? Você vê que ele não tem escudo, ele não é elétrico, é um instrumento totalmente simples, certo? Então, continuando, a gente vai para outro tipo de postura, que a gente chama de postura popular. A postura popular, ela geralmente é mais usual entre os iniciantes de violão e usamos em nosso cotidiano, seja na igreja, em eventos populares, aonde você quiser, você vai usar essa postura popular, como você pode ver na imagem aqui, certo? Agora, como posiciona nessa postura? É simples. O apoio é na perna direita, caso você seja destra. Caso você seja canhoto, o apoio na perna esquerda. Agora, o apoio no peito, você deve manter esse apoio no peito direito. Você deve usar, caso você queira, para ter mais conforto, esse suporte que eu acabei de mostrar. Você pode usar. Eu não uso, mas quem quiser usar pode ficar à vontade. Ele vai te ajudar a ter um movimento mais confortável com o violão. E existe também a postura flamenca. A postura flamenca é essa postura que é mais usada pelas mulheres. Eu não gosto muito porque é muito desconfortável para mim, mas eu quero falar para você que o tipo de postura é muito mais em relação à saúde do que questão de estética, ok? Vamos supor, se você tem uma escoliose ou um problema sério na coluna, vai ter posição que você não vai poder fazer, por mais que você queira fazer uma posição erudita, talvez aquela posição não fique confortável para você, você sinta dor. Então, também existe a questão de performance musical. Você, dentro da sua casa, você pode deitar e tocar o violão. Você pode sentar em cima do muro e tocar o violão. Mas se você estiver numa igreja, você vai se comportar com uma performance que não fique a se chamar a atenção das pessoas que estão te vendo. Então é muito importante você entender que esse tipo de postura está mais relacionado à saúde ou performance musical. Você vai usar de acordo com o ambiente. Se for um ambiente mais
chique, você vai usar uma roupa mais chique, uma postura mais elegante, para que você possa estar de acordo ali com o evento. Então essa postura você vai vai dobrar as pernas e vai colocar sobre a perna à esquerda e depois você vai apoiar o violão no meio do seu peito, tá bom? Agora falando sobre os tipos de afinação. Professor, eu só conhecia um tipo de afinação. Então entenda que existem outros tipos de afinação, outras formas de tocar o instrumento, tá? Justamente essas formas de tocar o instrumento que faz com que você tenha um violão e um estilo musical totalmente diferenciado da maioria das pessoas que tocam o violão. Por isso que eu quero ensinar para você os tipos de afinação. Nós temos a afinação padrão, que é o que todo mundo conhece, inclusive muitas pessoas acham que só tem esse tipo de afinação. Depois a gente tem a afinação meio tom abaixo, que é essa afinação da imagem, que a gente afina a primeira corda como Mi bemol, Si bemol, Sol bemol, Ré bemol, Lá bemol e Mi bemol. Depois nós temos essa afinação Open G, que a gente afina as cordas, primeira Ré, segunda Si, terceira Sol, quarta Ré, quinta Sol e sexta Ré. Basicamente é uma afinação abaixo da outra, mas ainda tem umas notinhas diferentes. E eu ensino você a tocar com essas afinações também, porque é isso que faz com que o seu violão seja diferente. Eu não sei se você já chegou a um músico profissional ou um amigo seu que toca profissionalmente e percebeu que o violão dele é difícil de tocar, só ele toca. Geralmente você tem condições de criar sua própria afinação, para que você consiga somente você tocar o violão, ou para aquelas pessoas que estudaram música, que você fala o nome das cordas que você afinou e a pessoa consegue tocar. Eu não estou falando em tocar por ouvido não, ficar catando milho não, estou falando tocar de forma profissional, tá? Não é você ficar caçando nota. Quem sabe tocar não caça nota. Quem sabe tocar, toca, tá? E aí a gente tem a afinação Nick Track, que a gente afina com a primeira corda Mi, a segunda Dó, a terceira Fá, a quarta Dó, a quinta Sol e a sexta Dó. A gente tem a afinação também Drop em D, que a afinação aí pega as três cordas normais, de uma afinação padrão, que é Mi, Si e Sol, Ré, Lá e a última nota que vai ser modificada, que vai repetir a nota Ré. E nós temos a afinação Drop em C, aí você vai ter a afinação Ré, Lá, Fá, Dó, Sol e Dó. E nós temos a Tony Iommi, é um guitarrista que fez esse tipo de afinação, que a gente usa em um tom mais pesado no violão, né? A gente usa um Ré bemol, Lá bemol, Mi, Si, Sol bemol e Ré bemol. Nós temos a Lady Gaga, que é as cordas que a gente chama aí de Ré, Lá, Sol, Ré, Lá e Ré, que essa afinação também é muito usada. Eu gostaria de ensinar vocês também a tocar o fingerstyle, que é um estilo musical muito renovado agora nessa década que nós estamos vivendo no século XX, né? Novidades estão surgindo aí. Agora entra a informação muito preciosa. Imagina que você é um tocador de violão e aí chega lá na casa da sua avózinha, tem um violão parecido com esse encostado, as pessoas falam, eu sei que você estuda com o Luciano, ele é um ótimo professor, já fiz aula com ele, e eu gostaria que você desse uma palhinha, né? Aí tocasse um pouquinho o violão. Aí quando você pega o violão, você percebe que ele está desafinado. E aí o seguinte, entra aquela questão, se você quer tocar violão, mas você não sabe afinar o violão, você não é um músico completo, você precisa saber afinar o seu violão para você não ficar dependendo dos outros. Não ficar também dependendo de aplicativo, porque em certas situações você não vai ter aplicativo ou um violão elétrico que tem um afinador para que você possa afinar o seu violão. Então é muito importante que você aprenda a usar o seu ouvido. É muito importante você aprender a afinar de ouvido e também saber afinar de forma profissional, que é o afinador digital.
Você pode usar o aplicativo no celular, pode baixar o aplicativo afinador, você pode pesquisar afinador online, vai aparecer para você, ou você pode comprar esse aparelho semelhante que eu coloquei aqui. Além disso, você tem a opção de afinar o violão com a parte elétrica do violão, que ele já vem um afinador digital para que você possa estar afinando o violão. Como é que afina o violão? Vou ter aulas no canal explicando para você como é que você faz isso, de todas as formas, tanto auditiva como no digital. Agora que você já aprendeu que precisa afinar, já aprendeu que conhece todas as partes do violão, isso é muito importante, a gente já está crescendo. Você aprendeu também já as posturas, já sabe qual é a mais confortável e ideal para você. Agora você precisa fazer os alongamentos. Professor, por que eu preciso fazer alongamento se eu não vou para a academia? Eu quero dizer para você uma história muito triste que aconteceu comigo. E aí um belo dia, o Luciano foi para a academia pela primeira vez. Meus pais moravam na roça e meu costume era trabalhar com peso, né? Carregar saco de adubo, carregar balaio de cacau, carregar banana da terra. Então eu estava acostumado a carregar peso, né? Já não era dificuldade para mim carregar peso. Quando eu cheguei na academia pela primeira vez, eu não sabia como funcionava. E aí eu vi as pessoas pegando peso leve lá, 1 quilo, 2 quilos, eu falei, isso aí é moleza, eu estou acostumado a pegar muita coisa. E aí eu fui lá e já coloquei 15 quilos de cada lado e fui, todo olhando para as pessoas, falar, rapaz, isso aqui é fácil demais, isso aqui é moleza. E o pessoal começou a rir de mim, principalmente as pessoas que sabiam que eu estava ali pela primeira vez, né? Beleza, aí eu cheguei em casa, 5 horas da madruga, fui acordar naquele outro dia, um menino, sabe como é que tava? Tava travadíssimo. O menino não conseguia fazer isso aqui. Ai, que dor! Aí levantava o braço assim, aí ele caía de vez. E eu estava desse jeito. Sabe por quê? Porque eu não fiz o alongamento. Você acha que eu voltei na academia? Não voltei. Porque senti dor a semana inteira. Senti dor. Então é importante que você entenda que toda vez que você trabalha com musculatura, com tendões, é importante que você faça o alongamento para que não haja lesões musculares, tá? Então, como você pode ver, existe uma série de exercícios aí que essa professora mostrou. Achei muito interessante essa imagem, porque ela trabalha com praticamente todos os exercícios que a gente usa para tocar o violão em um evento, né? Então você tem esse primeiro exercício que você estica aqui, esse que você estica para trás, esse que você joga o braço e puxa, e você tem vários exercícios do pescoço, e você vai ter muitos exercícios para que prepare a sua musculatura, para que você possa realmente estar pronto para passar para a parte prática do violão. Então você estica a mão, puxa os dedos para trás, e você vai fazer esse alongamento nos seus dedos para que você consiga fazer os exercícios, então traga lesão. Porque se trouxer lesão, você não pode colocar no comentário aí embaixo que eu não te avisei. O professor não me avisou que eu poderia ter lesão. E agora eu estou com a minha mão toda atrofiada. Não faça isso, meu amigo. Então faça os exercícios conforme eu estou te pedindo. Porque eu tenho um conhecimento completo para você. E o conhecimento completo, ele gera uma ação completa, e a ação completa, ela gera uma transformação. Se você não assistiu os 8 conceitos, tá aí a aula aí no canal para você assistir, para que você possa conhecer os conceitos da Fórmula MAPD, que faz com que você aprenda a tocar mais rápido. Fórmula MAPD é a metodologia aplicada em poucos dias. Você que já acompanha o canal, você sabe disso. Parabéns! Então, continuando, a gente fala sobre preparação básica. Existe uma preparação que você deve fazer além dos alongamentos. E isso é muito importante, que você vai trabalhar agora com uma digitação motor. Essa digitação motora,
você vai começar a trabalhar dentro de uma notação musical, que é esses dois exemplos que eu coloquei aqui, de partitura e tablatura, aonde você vai poder trabalhar esse movimento de preparação dos dedos, dos tendões, tá? Depois a gente passa para as noções rítmicas, que são os compassos. Você vai aprender como funcionam os compassos, ok? Compasso binário, ternário, quaternário. Aqui nós temos um exemplo aí, ó. Polegar, dedo médio. Polegar, dedo médio. É tudo para baixo. Dentro de um sol maior, dentro de um ré maior, dentro de um dó maior. E aí a gente continua falando sobre intervalos. Intervalos é a distância de uma nota para outra. A gente vai ter intervalos de um tom inteiro, que você sai da casa 1 e vai para a casa 3, da casa 1 para a casa 4, 2 tons. E esses são alguns intervalos que a gente vai estudar. A distância de dó para ré a gente chama de segunda maior, de dó para mi a gente chama de terça maior, de dó para fá a gente chama de quarta justa. E assim sucessivamente, esses são os intervalos que a gente vai estudar, que a gente chama de intervalos simples. E aí a gente tem as escalas. As escalas, elas têm, você vai ter escala de 7 notas, escala de 12 notas, escala de 5 notas, escala de 6 notas. Então você vai ter diversas escalas que você vai poder trabalhar dentro do violão para você poder fazer os seus solos. Depois tem os acordes. A gente vai ter os acordes de tríades e os acordes de tétrades, que são acordes formados por 3 notas e formados por 4 notas. E é interessante que a fórmula MAPT ela trabalha com esse conjunto de notas. O que é um acorde, então? Foi o que eu acabei de falar. É um conjunto de notas organizadas. Campo harmônico. Campo harmônico, você vai ter diversos campos harmônicos, tanto maiores como menores. E além disso, você vai ter os campos harmônicos dos modos, que a gente chama de modal, atonal, tonal. E aí você vai poder expandir ainda mais o seu conhecimento musical. Agora eu gostaria de falar para você que você pode seguir as nossas outras redes sociais. Nós temos aí o Facebook, eu deixei aqui aberto para você. Pega o seu celular e olhe as outras redes sociais que a gente tem, seja o YouTube, seja no Instagram ou agora também na página do Face. E aí eu gostaria de pedir para você que você deixe esse apoio, compartilhe esse material para que outras pessoas também possam conhecer o nosso estudo. Até a próxima